Olá, meus queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula falando sobre a estrutura geológica do Brasil e a sua relação com a formação do relevo. Alguém já ouviu falar sobre relevo? Do que é relevo? Tá? Então, nós vamos aqui para as principais formas de relevo. Vocês podem observar bem as imagens, olha aí, ó. Então, são imagens assim bem diferentes, né, uma da outra. E agora vamos lá. A geomorfologia e o relevo brasileiro. Então, as formas de relevo, né, encontradas no território brasileiro são: quais são essas formas de relevo que nós podemos encontrar aqui no Brasil? Nós temos planaltos, planícies e depressões. Então, nós vamos encontrar aí, tá? No relevo brasileiro, essas três formas aí de relevo, que são planalto, planícies e depressões. E elas também podem apresentar variações, né? De uma para a outra. Então, todas as formas de relevo brasileiro estão acima do nível do mar. Por isso, né? Segundo sua hiposometria. Aí nós vamos ver o que é. Alguém já ouviu falar em hiposometria? Sabe o que significa essa palavra? O que é a hiposometria, gente, para vocês? Então, a hiposometria significa o quê? Significa medição de altura. Então, hiposometria significa o quê? Medição de altura, tá? Na prática, né, no nosso dia a dia, ela corresponde o quê? Às medidas altimétricas, que quer dizer medida de altitude, tá? Então, isso aqui é o significado de hiposometria, tá? E ela é usada quando está relacionada às medidas do relevo. Então, quando nós nos relacionamos às medidas de relevo, tá? Planície, planaltos, depressões, então nós utilizamos a hiposometria, tá bom, meninos? Então, assim, quais são as principais formas do relevo brasileiro? Nós temos planaltos, planícies, depressões, tá? As escarpas. Nós vamos ver a classificação do relevo. Como é que o relevo brasileiro se classifica? No Brasil, o relevo apresenta algumas características que demonstram a ação geológica sobre ele. Quais são essas características? Né? De acordo com a hiposometria, que é a medida, tá? Que se mede o relevo, depressões, planícies, de acordo com a hiposometria do relevo do Brasil, é possível classificá-lo como de altitudes modestas, visto que suas principais estruturas datam da era pré-cambriana. Temos aqui alguns autores que classificam o relevo brasileiro. Então, a gente vai falar de um aqui, que o relevo brasileiro foi classificado por três principais autores. Quais são esses autores? Haroldo de Azevedo, tá? Classificou, um dos autores que classificou o relevo brasileiro. Também Aziz Absaber, tá? E temos também Jurandir Rossi. Então, esses três autores fizeram uma classificação sobre o relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro, de Haroldo de Azevedo, ele disse que ele é dividido em Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planície do Planalto, Planalto Meridional, Planície Costeira, tá? E Planície do Pampa. Aí nós temos a classificação do relevo brasileiro, tá? Vocês podem acessar esse linkzinho aqui que eu coloquei, que vocês vão ver mais detalhadamente, tudo bem? Aí nós temos aqui as características do relevo brasileiro. Então, primeiro vamos falar sobre planaltos. O que são esses planaltos? São áreas relativamente planas e altas, tá? Por isso que fala planalto, plano, alto, tá? Então, são áreas relativamente planas e altas. E são suas diferentes feições. Quais são as diferentes feições do planalto? As serras, as chapadas, as colinas, as escarpas, conjunto de morro. Então, a gente pode ver muito aqui na nossa região, tá? Os planaltos com essas características, com essas feições que são descritas aí. Nós temos exemplos aqui, tá? De planalto, são a Serra das Russas ou Planalto do Borborema. E também a Chapada Diamantina, que fica na Bahia.
Aqui, ó, Chapada Diamantina, vocês podem ver aí, ó, planalto assim, à vista. Então, as características do relevo brasileiro, nós temos, além dos planaltos, nós temos também as planícies, que são áreas planas e baixas, tá? Por isso que é planície, onde ocorre a deposição de sedimentos e posterior compactação do solo, ou seja, solo mais plano. São amplamente utilizados pela facilidade da ocupação humana, onde são construídas casas, né, imóveis. Então, são exemplos aqui, nós temos planícies fluviomarinhas do Recife, a planície do Pantanal e a planície amazônica. Aqui a planície do Pantanal, pode ver que ela é bem, né, retinha, a terra é mais plana, são chamadas de planas. E aqui nós temos as depressões, que são áreas mais baixas que as formas de relevo circundantes, tá? Mais do que planalto, mais do que planície. No Brasil, a maioria das depressões possuem altitudes positivas, que estão acima do nível do mar. Por isso, são chamadas de relativas, tá? Elas estão acima do nível do mar, tá? Então, chamadas de relativas. Nós temos exemplos aqui de depressão sertaneja, que fica no Nordeste, e a depressão do Tocantins, que fica no Norte. Aqui, ó. A depressão sertaneja aqui, tá mostrando, viu? Elas são bem mais baixas do que os planaltos e as planícies. E aqui nós vamos para uma atividadezinha que vocês vão responder, exercício 1 e exercício 2. Observe a figura e marque a letra que indica corretamente as palavras referentes ao número 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, nessa sequência, tá? Aí vocês vão ver qual que é a alternativa correta e vão marcar, tá bom? E logo após nós temos a atividade 2, tá? E logo após temos a atividade 2, tá bom, meninas? Tá? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida eu tô aqui no PV, ok? Boa aula para vocês.